Março é o mês das mulheres. Sinafresp e Afresp juntos promovemos um evento aqui na sede da Afresp com uma palestra com a nossa colega Verônica Tavares, corregedora adjunta, sobre assédio moral e sexual. Confira. Boa tarde, pessoal. Quer dizer que é uma honra estar aqui falando com vocês nesse dia tão especial e faço agradecimento na figura da Mônica, da Valéria, da Ângela, que também está aí, que sempre me recepcionaram muito bem aqui na casa. Eu vou começar falando um pouquinho até da Constituição para a gente voltar, para a gente se situar no que está acontecendo. Então eu vou falar um pouco da Constituição, da nossa resolução, que é o Código de Ética, do Estatuto dos Funcionários Públicos, depois eu entro no assédio moral, assédio sexual, e depois eu vou falar um pouquinho dos crimes que a gente tem no nosso Código Penal, que estão muito relacionados também às mulheres. Então vamos começar. Lá na nossa Constituição Federal, no artigo 1º, ele traz como um dos nossos fundamentos a dignidade da pessoa humana. No artigo 3º, como objetivos fundamentais, é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. No artigo 5º traz: ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O artigo 7º, em especial para as mulheres. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, nos termos da lei. E também traz lá no seu artigo 37 que a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Embora aqui esteja algumas coisas relacionadas à administração pública, elas também se aplicam à iniciativa privada. Então, o respeito, basicamente, tem que estar não apenas na nossa vida profissional, mas também na nossa vida diária. É o mínimo que a gente espera. O Código de Ética traz que a administração e todas as entidades que mexem com o trabalho tem o compromisso de estabelecer clima favorável à realização profissional dos seus servidores, em ambiente de trabalho produtivo, saudável e de respeito mútuo, com adequada qualidade de vida. São deveres dos servidores: manter no ambiente de trabalho comportamento pautados por cortesia, respeito, boa vontade, espírito de equipe, lealdade, confiança, assiduidade e ordem, respeitando a capacidade e as limitações individuais. O Estatuto dos Funcionários Públicos também traz: são deveres dos funcionários tratar com urbanidade as pessoas, cooperar e manter espírito de solidariedade com os companheiros de trabalho. Ora, gente, o que toda essa legislação traz para a gente? O mínimo que a gente pode fazer é respeitar qualquer ser humano, independente se a gente está num local de trabalho, se a gente está em casa, se a gente está numa vida social. Temos que respeitar as limitações físicas, psicológicas de todos. Nós não podemos trazer dano, seja psicológico, uma tortura psicológica, a ninguém. Nós precisamos respeitar todas as pessoas, independente de sexo, cor, idade. Todos temos direito de sermos nós mesmos, sem ninguém influenciar nas nossas atividades. Não precisaria nem de uma lei para dizer isso, mas já que temos a lei, vamos exigir que sejamos tratadas dessa forma. Então agora eu vou falar um pouquinho sobre o assédio moral. O que é o assédio moral? O assédio moral no trabalho é um tipo de violência psicológica que se configura por meio de conduta abusiva, seja por gesto, palavra, comportamento, atitude, olhar, quando de forma reiterada e sistemática expõe os trabalhadores a situações constrangedoras e humilhantes, interferindo na liberdade, na dignidade e nos seus direitos de personalidade. Então é qualquer coisa que é considerado assédio moral? Não, para ser considerado assédio moral, a gente precisa de 3 quesitos. Que é uma atitude abusiva. O que é uma atitude abusiva? Falar aos gritos, gestos que não são condizentes, palavras, olhares
qualquer uma dessas formas é uma atitude abusiva. Precisa também ser de forma sistemática, ou seja, precisa acontecer várias vezes e também precisa ter como objetivo desestabilizar a vítima ou o ambiente de trabalho. Então, para a caracterização do assédio moral, a gente precisa desses 3 requisitos. E como que pode acontecer isso? Pode acontecer de forma direta, quando a pessoa fala diretamente para outro, com gestos, palavras ou atitudes, ou de forma indireta. Como que é uma forma indireta? Solta uma fofoquinha aqui, solta um boato, com o objetivo de desestabilizar alguém. Pode acontecer também. O assédio ele se dá de 2 formas. O interpessoal, que é quando acontece diretamente entre as pessoas. Ou pode ser organizacional. O que é organizacional? É quando a própria instituição sabe que acontece o assédio e não faz nada. Mas isso acontece geralmente mais com vendas ou quando as equipes precisam cumprir meta. Acontece assim, por exemplo, a equipe que menos vender este final de semana vai ter que vir trabalhar de peruca 2 dias. Isso é uma forma de assédio, a instituição sabe que está acontecendo porque está vendo e não faz nada justamente porque quer incentivar as metas. O assédio moral ele pode acontecer de várias modalidades. Ele pode ser descendente, que é do chefe para o subordinado, ascendente, quando é do subordinado para o chefe. Esse tipo de assédio geralmente acontece quando troca de chefe. A equipe às vezes pode não aceitar o novo chefe que chega para trabalhar e começa a sonegar informações, deixa o chefe de fora, justamente para tentar expulsar o chefe. A gente acha que não acontece, mas acontece até que bastante. Horizontal, quando são pessoas da mesma equipe, estão na mesma linha de trabalho. Ou misto, quando acontece, é uma combinação de qualquer meio que possa acontecer o assédio. E quais são as causas do assédio? O assédio ele pode ser por um abuso do poder diretivo, busca incessante do cumprimento de metas, cultura autoritária, despreparo do chefe para o gerenciamento de pessoas. Eu particularmente acho que esse daqui, o despreparo dos chefes para o gerenciamento de pessoas, é o que mais ocorre. Porque às vezes o chefe não tem assim ainda a liderança que ele deveria ter perante a equipe, aí ele acaba tentando se impor perante as pessoas, e para isso eles às vezes começam a usar algumas atitudes abusivas, começa a gritar, começa a exigir demais, então isso acaba sendo decorrente de uma falta de experiência até. Rivalidade no meio de trabalho e a inveja. Às vezes os próprios colegas de trabalho, né, que seria o assédio na horizontal, para tentar se promover ou para tentar se estabilizar mais, acaba prejudicando o colega de trabalho. Alguns exemplos que caracterizam o assédio sexual, ou assédio sexual não, moral. Retirar a autonomia dos colaboradores ou contestar a todo momento as decisões da vítima. É quando alguém já faz um tipo de serviço e o chefe vai lá e retira esse serviço da pessoa, sem nenhum motivo, simplesmente porque resolveu tirar. Isso desestabiliza a pessoa que fazia esse trabalho porque não fez nada de errado. Sobrecarregar de novas tarefas é quando o chefe distribui funções ou algumas tarefas, para todo mundo distribui 2 ou 3 e para uma única pessoa distribui 10. Ou então para todo mundo tem um prazo razoável para estar fazendo o serviço e para uma única pessoa esse prazo é muito curto, que é impossível de estar cumprindo. Ignorar a presença do assediado. Esse é o que mais acontece. É quando, por exemplo, sai todo mundo para almoçar e só fica uma pessoa sem ser convidada. Vai todo mundo tomar um cafezinho e fica uma pessoa sem ter convidada. Vai todo mundo para uma reunião e deixa uma pessoa sem ser convidada. Isso desestabiliza de uma forma muito prejudicial até a capacidade da pessoa, porque a pessoa começa a duvidar se ela realmente é capaz de fazer aquele serviço. Passar tarefas humilhantes é quando a gente tem aquelas apostas, né? Criar apelidos depreciativos e falar do empregado aos gritos. Também pode ser quando um funcionário ele é isolado do restante, ou seja, ficar todo mundo trabalhando numa sala
e colocam uma única pessoa para trabalhar numa sala ou atrás de um pilar, ou em um lugar que é muito difícil de acesso, ruim, e esse acaba isolando a pessoa. Espalhar rumores, boatos, também é uma forma de assédio, não pode. Impor punições vexatórias, advertir arbitrariamente, e esse daqui também é bem interessante. Quando as pessoas, principalmente o assediado, que já começa a se sentir mais menosprezado, começa a ter um sentimento de inferioridade, ele acaba se isolando. E quando ele comenta alguma ideia que ele tenha para melhorar o serviço, ele conta para alguém e esse alguém pega a ideia desse assediado e faz com que a ideia se torne dele. Isso também é uma forma de assédio. A gente não pode pegar as ideias dos colegas e transformar delas como se fossem nossas. Parece besteira estar falando isso, mas acontece. Cabe destacar que muitas vezes o assédio moral vindo do superior em relação ao trabalhador pode acarretar mudanças negativas também dos demais trabalhadores, que passam a isolar o assediado com a finalidade de protegerem seus próprios cargos e, por vezes, até reproduzirem as condutas do agressor. Neste caso, passa a haver uma rede de silêncio e a tolerância às condutas arbitrárias, bem como a ausência de solidariedade para o trabalhador que está exposto ao assédio moral. Se você está num ambiente que uma das pessoas está sendo assediada, infelizmente, dependendo de onde que está acontecendo esse assédio, os próprios colegas ficam com medo de serem os próximos a serem assediados e eles ajudam o assediador a assediar a vítima. Mesmo que não seja a intenção ou a vontade, as pessoas acabam fazendo isso para se proteger. E acaba cada vez mais prejudicando o próprio ambiente de trabalho. E quais são as consequências do assédio moral? Diminuição da autoestima, o servidor começa a ficar desestimulado, ele começa a faltar mais, ele começa a ir muito aos médicos, ele começa, às vezes, a beber, ele perde o sono, ou ele ganha muito peso, ou ele perde o peso muito rapidamente, porque é uma tortura psicológica que acontece com a pessoa. E para a instituição, né, também é muito ruim, porque naquele departamento ninguém para. Fica uma fama muito ruim de se trabalhar naquele lugar. Então, os danos do assédio, quais são? Psicológico, sentimento de culpa, porque a vítima, infelizmente, fica sempre com o sentimento de que está acontecendo tudo aquilo por causa dela, que ela é a culpada de tudo. E isso é uma grande verdade. A culpa nunca é da vítima. A culpa é sempre do assediador. Então ele tem um sentimento de culpa, de vergonha, de inferioridade, baixa estima, irritabilidade, diminuição da concentração, cogitação de suicídio. Distúrbios físicos. A pessoa fica com distúrbios digestivos, hipertensão, palpitação, ela está sempre tremendo. Ela tem dores generalizadas, alteração do sono. Problemas sociais, ela perde a vontade de acreditar nas pessoas, ela deixa de ter amizades, ela está cada vez mais isolada. E isso não acontece apenas no ambiente de trabalho. Depois de um certo tempo, isso é levado para a casa delas, então a pessoa começa a ficar cada vez mais depressiva. E profissionais é a redução da capacidade de concentração e da produtividade, erro nos cumprimentos das tarefas. E como que a gente pode prevenir? Fazer isso que a gente está fazendo aqui, conversando a respeito, para conscientizar as pessoas. Porque o que pode acontecer também, gente, é que muita gente acaba assediando e nem sabe que está assediando a pessoa. Então, a gente precisa começar a rever os nossos atos, começar a rever o que está acontecendo à nossa volta, e sempre que possível, fala com a pessoa, eu não gostei desse jeito que você está falando, poderia falar diferente. Dá uns toques, porque às vezes as pessoas podem estar fazendo sem ter a consciência do que eles podem estar prejudicando. Porque lembrando que para ser assédio moral, a gente precisa daqueles 3 quesitos. Precisa ser de uma forma abusiva, e isso muitas vezes acontece, um grito, ou uma forma de chamar um funcionário com um apelido depreciativo, mas precisa estar somado a ser repetidamente, acontecer várias vezes e ter como objetivo desestabilizar a vítima.
Então, às vezes, não acontecem os 3 requisitos ao mesmo tempo. Por isso que é sempre bom a gente estar conversando com as pessoas, porque quem sabe a gente não consegue mudar as atitudes. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estar sempre promovendo um ambiente de trabalho solidário e cooperativo. E o que a gente, às vezes, pode fazer com o assediado? Aquilo que eu falei, por exemplo, sai todo mundo para almoçar e fica uma única pessoa. Vocês estão percebendo que está acontecendo isso? Chama essa vítima para ir almoçar com vocês, ou para ir tomar um cafezinho, ou para ir numa reunião. Mesmo que a pessoa não tenha nada a acrescentar, chamem, porque uma atitude pequena que a gente pode fazer, vocês não fazem ideia do que representa para quem está sofrendo o assédio. Vira para a pessoa e fala, ô fulano, vem almoçar com a gente, sua presença é importante, a gente quer te conhecer melhor. Ou fulano, vem tomar um cafezinho para a gente que a gente vai discutir determinado tema do nosso trabalho, a sua opinião é importante para a gente. Ou percebe que essa pessoa foi chamada pelo assediador para estar conversando, para estar falando alguma coisa, vai junto com a pessoa, fala que também tem que falar, que tem alguma coisa a acrescentar, para tentar ajudar a vítima. Porque o que acontece também? As vítimas, geralmente, são aquelas pessoas que já são mais introspectivas, são aquelas pessoas que muitas vezes já têm uma tendência mais depressiva, já estão mais isoladas no mundo, e elas são as vítimas perfeitas, e dificilmente elas sozinhas vão conseguir falar não para o assediador. Então a nossa ajuda é fundamental, nem que seja para convencer a pessoa a entrar em contato ou com o RH, o chefe, se não for o caso, né, o RH ou uma ouvidoria, tem sempre que estar correndo atrás, a gente tem que resolver esse problema do assédio. Então, tem que oferecer as denúncias, tem que dar exemplos de comportamento, é isso que eu estou falando. Quando vocês acharem que tem alguma atitude de algum colega ou do chefe que não é de acordo com o que vocês estão esperando, chega para conversar numa boa, porque tudo pode ser resolvido, às vezes, numa boa conversa. O assédio moral, para ele ser provado, infelizmente, quem tem que provar é a vítima. O que isso significa? Que vocês precisam ter provas para conseguir caracterizar o assédio moral. E como vocês vão fazer isso? Vocês têm que fazer como se fosse um diário do assédio. Escrever o dia que aconteceu, onde aconteceu, quem é o assediador, quem foram as testemunhas, o que foi falado, como foi falado, e ir juntando isso. Juntar prints, às vezes, de WhatsApp, juntar e-mails, tudo que vocês puderem juntar para conseguir provar o assédio é de suma importância, principalmente as testemunhas. Por isso que sempre que alguém estiver sofrendo assédio ou achar que está sofrendo assédio, sempre leva alguém junto. Não fiquem sozinhas com o assediador. E agora, o que não é assédio moral? Exigência dos gestores por serviços ou por produtividade. É lógico que dentro da razoabilidade. Se seu chefe te deu um serviço para fazer no dia 15 de janeiro, a gente está aqui no dia 8 de março e o serviço ainda não foi feito, o chefe tem todo o direito e dever de cobrar o serviço, dentro de uma razoabilidade, é lógico. Estresses apresentados por picos de trabalho. Por exemplo, para quem trabalha na Secretaria da Fazenda, final do ano tem aqueles picos de TCMD, começo de ano aquele pico do IPVA. Acontece um acúmulo de serviço que não tem como a gente distribuir. Possivelmente até aqui o pessoal da Fresp ou da Mafresp, não sei, talvez em alguns picos de surtos de doença também aumenta o número de telefonemas. Então não tem o que fazer, isso não é assédio, faz parte do nosso serviço. Atos e conflitos de discussões isoladas que se repetem com os mesmos envolvidos. Quando vocês estão trabalhando e vocês começam a discutir porque uma tem uma ideia, a outra tem uma ideia, mas isso é normal e inerente ao serviço. O objetivo é de se chegar a uma melhor solução para resolver aqueles problemas, aqueles desafios diários dos nossos trabalhos. E um grito e um xingamento isolado, vocês acham que é assédio moral? Não, né? Porque um único xingamento ou um único grito não é, porque a gente não precisa de 3 quesitos. Um grito, com certeza, é um ato abusivo, mas não acontece repetidamente.
e pode ter realmente a intenção de desestabilizar a vítima. Mas vocês estão vendo, só são 2 quesitos e não os 3, então não é configurado o assédio moral. Mas tomem cuidado, né? Porque a gente não pode gritar com os colegas, porque isso é um ilícito ético e pode gerar até dano moral. Não é assédio moral, mas pode gerar o dano moral. Destituição de uma função também não é assédio. Isso daqui é até óbvio, né? O corte de ponto de um funcionário que não apareceu para trabalhar também não é assédio. Se a pessoa não foi, não tem o que fazer. Transferência de pessoal para outra unidade de lotação no interesse da administração. Ou no interesse da administração ou até fora da administração. As pessoas podem ser transferidas para trabalhar em outras unidades? Com toda certeza. Desde que seja motivado e seja dentro de uma razoabilidade. O Código Civil traz lá no seu artigo 186, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. O Código Penal traz frustrar mediante fraude ou violência direito assegurado pela legislação do trabalho, detenção de 1 ano a 2 anos e multa, além da pena correspondente à violência. E as penas elas são aumentadas se for gestante, menor de 18 anos, enfim. Mas, muito resumidamente, era isso que eu tinha para falar sobre o assédio moral. Se depois alguém tiver alguma dúvida, a gente comenta no finalzinho da palestra, tá bom? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o assédio sexual. O assédio sexual no trabalho consiste em constranger colegas por meio de cantadas e insinuações constantes, com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual. Um beijo, um contato físico, sair com a vítima e etc. Mas que fique claro, para ocorrer o assédio sexual, não necessariamente a gente precisa ter o contato físico. Um olhar, uma atitude, um gesto já configura o assédio sexual. Essa atitude, ela pode ser óbvia ou sutil. Pode ser aquela pessoa que espera só aquela olhadinha no final, quando você já está ali na porta saindo. É bem sutil, mas existe. Falada ou apenas insinuada, escrita ou explicitada em gestos, vir de forma de coação ou até mesmo de forma de chantagem. A forma de chantagem só pode ocorrer se for do chefe para um subordinado, né? Porque aí pode falar, ou você faz isso, ou eu vou te demitir, ou eu vou te tirar algum benefício, eu vou te mudar de lugar. O assédio sexual atinge mais frequentemente as mulheres e acontece quando o homem, principalmente em condição hierárquica superior, não tolera ser rejeitado e passa a insistir e a pressionar para conseguir o que quer. Esse é um tipo de assédio que mais acontece, que é o do superior, que tenta assediar a funcionária, e geralmente aquela funcionária que é a mais franzina, que já se sente mais abandonada pela vida. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. O assédio sexual, ele ocorre principalmente mais para as mulheres, mas isso não quer dizer que não ocorra para os homens. Ultimamente, a gente também tem bastante assédio sexual nos homens. Para que seja configurado o assédio, é preciso que haja dolo, fim sexual e expressa recusa da vítima. Isso aqui é interessante, gente. Sempre que vocês sofrerem algum tipo de assédio sexual, é importante a gente conseguir falar o não expresso. Não quer dizer que se você não falar não, você está consentindo com aquelas investidas do assediador. Mas é que o não expresso deixa muito claro que você não está de acordo com o que está acontecendo. E, gente, não sei, hoje não, talvez não é um não expresso. Então, é importante a palavra não. E o assédio, ele pode ser praticado entre pessoas do mesmo sexo e do mesmo gênero. Então, o assédio sexual pode acontecer entre mesmo gênero, diferentes gêneros, opções sexuais, enfim, pode acontecer de qualquer jeito. Eu trouxe 2 resoluções aqui do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que ele vai bem de encontro ao que a gente falou na nossa legislação.
O assédio sexual viola o direito à liberdade sexual, à intimidade, à vida privada, à igualdade de tratamento e ao meio ambiente, de trabalho saudável e seguro, atentando contra a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho. As práticas de assédio e discriminação são formas de violência psicológica que afetam a vida do trabalhador, comprometendo sua identidade, dignidade e relações afetivas e sociais, podendo ocasionar graves danos à saúde física e mental, inclusive a morte, constituindo risco psicossocial concreto e relevante na organização do trabalho. Isso vai totalmente com o que está na nossa legislação. A principal palavra é: respeitem, todos têm o direito de fazer o que querem na vida. A gente tem que respeitar, é lógico, até o nosso limite, porque a gente não pode invadir também a privacidade dos outros. E o assédio sexual no trabalho, ele só pode ser considerado dentro do trabalho? Não. Todo assédio sexual decorre do trabalho. Por exemplo, saiu todo mundo para almoçar e no meio do almoço ocorreu o assédio, é assédio sexual no trabalho, porque o almoço ele é decorrente do trabalho. Vocês pegaram uma carona e no meio da carona houve o assédio, é assédio sexual no trabalho, porque a carona decorreu do trabalho. Então, mais uma vez, quando isso acontecer, é muito importante a gente conseguir falar o não, deixar claro que vocês não estão aceitando aquela investidura. E com o teletrabalho, o trabalho remoto, como que fica essa relação? Não pode ter o assédio sexual? O que vocês acham? Pode, porque para ter o assédio sexual não precisa ter o contato físico. Pode ser um gesto, uma expressão. Então existe o Teams, o WhatsApp, o Zoom, ou qualquer outro meio de relação de trabalho que vocês tenham com a pessoa. E quais são as consequências do assédio sexual? Quase as mesmas que acontecem com assédio moral, mas eu acredito que as do assédio sexual, elas ainda perturbam um pouco mais o psicológico da vítima. Então a pessoa fica com depressão, angústia, estresse, crise de choro, mal-estar físico e mental, cansaço exagerado, falta de interesse pelo trabalho, irritação constante, insônia, a pessoa perde o sono, a pessoa engorda muito facilmente ou perde o apetite, emagrece muito rapidamente, diminui a capacidade de concentração e memorização, ela está cada vez mais isolada, ela está cada vez mais triste. Eu estou falando ela porque o assédio acontece principalmente com mulheres, mas também pode acontecer no caso de homens, tá? Redução da capacidade de relacionar com outras pessoas e fazer amizade. Isso aqui é o que mais acontece com assédio sexual. A pessoa perde a capacidade de relacionamento. A pessoa não quer mais ter relacionamentos, seja com um parceiro sexual, seja até no ambiente familiar. A pessoa quer estar sempre isolada. Ela quer se esconder, ela quer sumir da vida. E o que acontece principalmente? Como eu disse, geralmente o assédio sexual ele é praticado naquelas mulheres que já são mais franzinas, que já até posso dizer que se sentem abandonadas pela própria sorte. É aquela mulher que sai de casa quase que de madrugada para ir trabalhar, pega um ônibus lotado, vai trabalhar por um emprego ou ela tem um trabalho que não a satisfaz. Ela é praticamente invisível aos nossos olhos, ela volta para casa depois, um dia cansado, pega mais um ônibus, mais 1h30 dentro de um ônibus lotado, chega em casa, às vezes ainda é mãe de 2, 3 filhos, mãe solteira, tem que fazer todo o serviço de casa, dar conta das crianças. Já é aquela pessoa que já acha que a vida esqueceu dela, que ela não vai ter mais nada a perder. Aí ela chega no ambiente de trabalho e ela é presa fácil para o assediador. E o que a gente pode fazer para ajudar essa vítima? Vocês acham que a gente consegue fazer alguma coisa? Às vezes a gente acha que não, mas uma pequena palavra que a gente fale com essa pessoa, vocês não sabem o bem que vocês vão estar fazendo. Como? Chega para a pessoa e fala: oi, como você chama? Sei lá, Maria? Oi, Maria, eu sou a Verônica.
eu trabalho ali naquela mesa. Se você precisar de alguma coisa, vai falar comigo, porque eu vou fazer por você tudo que eu puder. Isso não custa nada para ninguém. Você vai perder 30 segundos da sua vida, mas vocês não fazem ideia do que vocês podem estar fazendo para essa mulher. Vocês vão perceber que se você fizer isso 2, 3 vezes, na terceira ou quarta vez, ela já vai conseguir levantar os olhos e falar um bom dia para você. Coisa que você percebe que muitas não conseguem nem fazer, porque elas estão tão deprimidas, tão para baixo, que elas nem conseguem olhar para as pessoas. E elas são as presas fáceis e as que mais acontecem com o assediador. Então a gente pode sim ajudar. Ou chega para a vítima e fala, olha, vamos mudar um pouco essa atitude, por que eu te ajudo, vamos denunciar, ou então se acontecer alguma coisa, me chama que eu vou com você. A gente tem que fazer tudo que tiver ao nosso alcance para melhorar o nosso ambiente de trabalho. Porque sempre lembrando, o assediador hoje tem apenas 1 ou 2 vítimas e a gente pode ser a próxima. Então o nosso objetivo é manter o nosso ambiente de trabalho cada vez mais salubre, cada vez mais feliz para nós mesmas. A pessoa fica com sensação negativa, com o futuro, ela fica com sentimento de culpa, ela acha que tudo que está acontecendo é por culpa dela, e não é, a culpa é sempre do assediador. Ela fica com pensamento suicida, ela começa a beber, usar drogas ou tomar muitos remédios. É uma tortura psicológica mesmo, gente. E como provar o assédio sexual? Infelizmente, da mesma forma que o assédio moral. Quem tem que provar é a vítima. E como que vai provar isso? É principalmente com testemunhas. Então precisa escrever o dia que aconteceu o assédio, como que aconteceu, o que aconteceu, quem estava lá. E o mais importante, as testemunhas ou aquelas pessoas que presenciaram, mesmo que de longe, precisam estar dispostas a ajudar a vítima. E se puder comprovar com um e-mail, WhatsApp, sempre que receber alguma coisa por WhatsApp, printa na hora, porque senão a pessoa pode apagar e a gente perde a prova. E o que fazer quando nos deparamos com assédio? É aqui, ó, é dizer não claramente. E ajudar as vítimas, que são aquelas mais franzinas, que não têm a coragem de dizer não, ajudá-las a falar um não. Anotar com os detalhes as humilhações que foram sofridas, tem que romper o silêncio, tem que ir no RH, tem que falar com os colegas de trabalho, tem que procurar ajuda psicológica, reclamar numa ouvidoria, não pode deixar para lá, não pode ficar quieto, tem que correr atrás. Tem que se livrar principalmente do sentimento de culpa. A culpa não é da vítima. E o que não é o assédio sexual? Uma aproximação sutil e respeitosa que, sendo devidamente recusada, não teve qualquer outro desenrolar na esfera profissional e pessoal daquele que recusou o flerte. Alguém do trabalho pode convidar outra pessoa para sair? Não é o ideal, porque a gente tem um monte de gente por aí, mas aconteceu, ok. Se aceitar sair com a pessoa, não é um assédio sexual. Em qualquer caso, não. Aí teria que estudar caso a caso, porque a gente pode ter, sei lá, um assediador que envolveu a vítima de tal forma, iludiu ela de tal forma, que ela veio a dizer um sim. Então, assim, de uma forma geral, a gente precisa analisar o caso. Mas, se aceitar sair com alguém, não é assédio, porque há um consentimento. Aqui é o mais importante. O medo alimenta o poder do assediador no assédio sexual. Então, por favor, sempre que vocês tomarem conhecimento de algum tipo de assédio sexual, é importantíssimo levar isso para alguém. Vai reclamar no RH, vai na ouvidoria, fala com o chefe, se não for ele o assediador. A gente precisa combater o assédio logo no início, para isso não virar uma coisa pior para todas as mulheres que trabalham naquele ambiente. Você não está sozinho ou sozinha. Procure ajuda. As formas de enfrentamento do assédio sexual é as mesmas que praticamente do assédio moral. Tentar evitar
sozinho, ficar sozinha junto com o assediador, sempre pedir para alguém acompanhar vocês, se aconteceu o assédio, fazer as anotações, pedir para as pessoas que presenciaram ficarem dispostas a fazer o testemunho. É importante a gente ter sempre que os canais de denúncia e essa comunicação é importante. O combate do assédio só vem com a denúncia. Sozinha, a vítima não vai conseguir resolver o problema. Procurem ajuda. Isso aqui tem que ficar claro, gente. O assédio sexual não é uma luta das mulheres contra os homens. A gente está falando assim porque ela acontece principalmente com as mulheres. Mas é uma luta de todos, independente do gênero, para um ambiente de trabalho saudável. Derrotar a prática do assédio sexual no trabalho é uma parte integrante da luta pela igualdade de direitos e oportunidades entre homens e mulheres. É o que a gente quer. A gente quer igualdade. É lógico que é uma igualdade respeitando as nossas diferenças, mas nós somos capazes intelectualmente, nós somos capazes de fazer tudo que os homens fazem. Então nós não podemos baixar a cabeça. Nós precisamos nos unir e enfrentar todo tipo de assédio que a gente possa estar sofrendo. E o que traz o Código Penal sobre o assédio sexual? Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Detenção de 1 ano a 2 anos. Olha como é grave. O assédio sexual não é brincadeira, gente. É uma tortura psicológica. Então, tem que ser combatido. Qualquer um que tenha conhecimento tem que levar as autoridades competentes para a gente fazer a análise. Aqui, eu já acabei de falar um pouquinho sobre o assédio sexual. Eu trouxe alguns artigos do Código Penal que eu achei bem interessante, pelo menos a gente saber que existe. Alguns são relacionados especificamente para mulheres e outros não, para homens e mulheres, mas é bem interessante. Registro não autorizado de intimidade sexual. Produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes. Detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Lógico, né, gente? Vocês não podem filmar ninguém e sair por aí distribuindo. Não precisaria nem até de uma lei, mas existe uma lei justamente para a gente ter a punição. Violação sexual mediante fraude. Esse daqui é o conhecido estelionato sexual. É aquela pessoa que se faz passar por alguém para conseguir uma vantagem sexual. Por exemplo, assim, o caseiro que o dono da casa foi viajar e o caseiro se torna o dono da casa e se faz como se fosse o dono da casa. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. A vítima está sendo enganada. Reclusão de 2 anos a 6 anos. Importunação sexual. Esse daqui eu acho que é um dos mais graves. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a sua própria lascívia ou a de terceiro. Aqui não precisa também ter o contato físico. O que quer dizer esse artigo? É a pessoa que passa a mão, aí teve o contato físico. É uma coisa mais agressiva. Ou então é a pessoa que não tem o contato físico, mas fica se tocando na sua frente. Acontece muito isso, às vezes, que a gente escuta na televisão, nos trens, nos ônibus. É bem deprimente, né, para falar a verdade. Pena de reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Ok, a gente chega a 5 anos, para vocês verem a gravidade que é essa situação. Esse daqui é específico para as mulheres. Violência psicológica contra a mulher. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento
e que vise a degradar ou a constranger suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Aqui a gente inclui tudo. Isso aqui pode ocorrer no ambiente de trabalho, pode ocorrer na academia, no salão de beleza, dentro de casa, no shopping, na rua. Pode ocorrer com o marido abusivo, com o namorado abusivo, com o contatinho abusivo. O importante é as mulheres saberem que nós temos um artigo desde 2021 no Código Penal que nos protege de qualquer ameaça que a gente possa vir a sofrer. E pena, reclusão de 6 meses a 2 anos. Então, mulheres, não se deixem se sentir intimidadas por ninguém. Entrem sempre em contato com quem possa ajudá-las, caso vocês venham a ter a péssima oportunidade de fazer parte disso, ou se vocês souberem de alguém que esteja nessa situação, ajudem. É muito importante a gente ajudar as vítimas. O estupro, que já é mais conhecido, mas só para a gente constar aqui: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Reclusão de 6 a 10 anos. Esse aqui é um dos mais graves, que a gente chega até a 10 anos e ainda pode ter aumento de pena. E perseguição, que é o stalking, que também foi incluído em 2021. Sim, existe mesmo entre casais. Não é só o estupro, ele não ocorre apenas com o desconhecido. Tem marido que força a mulher, ex-marido que também... Não, tá certíssimo. O ex-namorado que bate na porta da ex-namorada com a ideia de que vai voltar, todo bonzinho, também é uma forma de estupro, porque ela está gerando uma violência contra a mulher. E a perseguição, que é o crime de stalking, que também foi incluído em 2021. Perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer outra forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade e privacidade. Esse crime ele começou a ficar mais em evidência, principalmente agora com as redes sociais, o Instagram, o Facebook, enfim, as pessoas começam a colocar tudo que fazem ali a vida fica aberta, então até para as pessoas ou para algum stalking é mais fácil de estar seguindo e mesmo que a gente ache que não, a gente sempre está sendo vigiada hoje, então precisa tomar muito cuidado com tudo que é publicado. Bom, aí aqui tem os contatos da corregedoria. O e-mail ali ficou meio ruim, mas é corfisp@fazenda.sp.gov.br. Temos o nosso telefone ali, quem tiver alguma dúvida, a gente puder ajudar em qualquer coisa, nós estamos à disposição. Vou agradecer também ao novo corregedor-geral, André Curso, que eu vou continuar mais um mandato com ele como corregedora adjunta. E eu vou parabenizar todas as mulheres aqui, na figura das minhas colaboradoras, que é a Andréia, a Leila, a Lourdes e a Luciana. Até a Lourdes hoje está aqui, prestigiando. E agradecer mais uma vez a Mônica, a Valéria, a Ângela, minha grande amiga, que está aqui prestigiando, a Aninha. E, gente, eu quero para vocês que vocês nunca sofram nada disso que a gente está falando, mas caso vocês sofram, a corregedoria, independente de qualquer coisa, estamos aqui para ajudar todas vocês. Vocês podem estar entrando em contato. Se alguém quiser também, pode pedir os slides para a Mônica, ela disponibiliza para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, estou aqui.